Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bem-vindos todos, uma boa tarde. Que o Senhor nos dê um tempo gracioso na sua palavra, nesse tema de hoje. Na verdade, nós estaremos fazendo uma leitura mais profunda, mais propriamente do que uma pregação, do texto de Mateus 2, de 1 a 12, em função do nosso tema do mês, do período, Natal. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 2, leremos versículos 1 a 12, que fala da visita daqueles magos que vieram do Oriente para ver e adorar, conhecer e adorar o Filho de Deus, que eles não entenderam como Filho de Deus, mas sabiam que era divino, e por isso deslocaram-se de tão longe para vir a adorá-lo com uma mensagem na língua, no coração. Viemos adorar o Rei dos Judeus que nasceu. Então convido você a fazer a leitura comigo. Logo em seguida nós estaremos orando ao Senhor e considerando esta mensagem que eu estou chamando de uma leitura mais profunda do texto de Mateus 2, de 1 a 12. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente, ouvimos a sua estrela das alturas e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. E aí eu já paro para começar a discutir nosso texto antes mesmo da oração. Percebe que o texto diz aqui que eles foram a Jerusalém e Herodes ouviu dizer que havia um grupo, uma caravana, vinda do Oriente mais próximo para conhecer o recém-nascido rei dos judeus, e toda Jerusalém, além de Herodes, ouviu isso. Ou seja, a notícia chegou a Herodes porque toda Jerusalém já estava ouvindo falar. Isso chama a nossa atenção para um ponto muito importante que aí eu não vou repetir depois. Nós temos o costume, o hábito, a tradição, por conta dos presépios, por conta da herança da igreja medieval e outras coisas mais, de postular duas coisas que podem estar todas as duas absolutamente erradas. Pensar e pretender, até deram nomes a esses personagens, que eles eram três. Pensar e pretender que eram reis. Então, três reis magos. Então as duas considerações primeiras são provavelmente absolutamente confundidas, fora de propósito, erradas. Chute no escuro. E aí deram o nome, a tradição fixou isso, a gente põe lá nos presépios. Mas além do fato de que em nenhum momento nós temos uma inscrição que seja, nem mesmo através de uma citação remota de um dos salmos, de que eles fossem em número de 3, precisamos considerar o fato de que eles foram fazer uma visita régia, foram fazer uma visita a um regente. E ao irem em busca de conhecer esse regente, eles foram preparados devidamente para honrá-lo. E quando se fazia uma visita, especialmente vindo de longas distâncias e de outra nação, para conhecer o regente, levava-se um séquito. A própria tradição estabelece aí que provavelmente eles fossem em número de 11. Há até que estabeleça um número maior, ou reduz a 7, nunca 3. Agora, se for 3, 11, 7, seja lá quanto for, a verdade é que eles chegaram numa multidão, porque eles foram, para fazer uma visita régia, eles foram levando camelos carregados de tesouros, preciosidades. Aí você vai dizer assim, mas o texto diz aí, na continuação da leitura, que eles tiraram ouro, incenso e mirra para presentear o menino. Então também a ideia que se tem, as imagens que se cria, é 3 homens inclinados com 3 cofrinhos, de onde eles tiram ouro, incenso e mirra. Não fariam isso nunca, por estar se tratando de visitar um rei que nasce, provavelmente, de uma família regente. Era isso que eles pensavam. Há um séquito. O próprio texto diz para nós que eles tiraram dos seus tesouros, para pôr no plural e mostrar que havia uma pluralidade de coisas que estavam sendo levadas. Convinha a Mateus pontuar dentre os tesouros estas 3 coisas por conta de seus significados.
Continuando a leitura. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, o Messias, o rei dos judeus. Ele era um homem parcialmente informado, mas com informações suficientes para pô-lo em pânico, ter medo de perder o seu lugar, porque na verdade ele era um rei que ocupava um lugar indevido, a começar pelo fato de não ser judeu, era idumeu. Não poderia ocupar aquele lugar de jeito nenhum. Ele estava ali como um preposto dos romanos, era só isso, que enalteceram o seu ego, dando-lhe um título falso de rei. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, ou tu, Belém, Efrata, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Isso aqui já aponta uma outra coisa também muito importante. Já havia decorrido um bom tempo. Não podemos fazer a mistura dessas narrativas como os presépios tentam nos pregar. Eles estão ali na manjedoura, entre animais, diante de um berço, que tem como seres humanos a mãe e o pai, o pai colocado lá como pai, o pai simbólico, José, e aí estão 3 homens no meio daqueles animais. Não existe nada destas coisas. A começar pelo fato de que havia decorrido um longo tempo, eles viram a estrela, saíram de lá, da região de Babilônia, bastante distante dali, para quem vai numa caravana andando com camelos, semanas, semanas e semanas. Com toda certeza eles chegaram lá, bem depois de Jesus ter cumprido o 8º dia em que foi apresentado no templo. Chegaram lá quando Maria e José já não estavam mais em Belém, hipótese alguma, porque tinham ido ali circunstancialmente, vocês sabem disso, por causa do censo estabelecido por Herodes. Então já tinham voltado para a terra original de José, Nazaré, para cumprir a profecia de Isaías que dizia que Deus o chamaria de Nazaré, e ele seria chamado Nazareno, como foi chamado Nazareno. E aí você vai perceber pela própria leitura que o texto mostra para nós que já havia decorrido o tempo. Por isso que Herodes pergunta: quando foi que a estrela desapareceu? Para que ele pudesse deduzir o quê? Qual a idade desta criança? E em cima da sua dedução louca, genocida, ele toma uma decisão, porque ele era um tirano cruel, havia matado sua própria mulher e seus 2 filhos para que ninguém cobiçasse o seu trono, o seu pseudo-trono. Ele toma uma decisão louca, assassina, criminosa, despótica, e manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo que havia nascido em Jerusalém. Mesmo sabendo, depois pelos profetas, que o menino provavelmente teria que ter nascido em Belém da Judéia, pelos sacerdotes, aliás, pelos escribas. Então ele manda matar os de 2 para baixo, por conta do decurso do tempo. Não vou aqui, em hipótese alguma, insistir ou pensar que haviam decorrido 2 anos já. Não. Mas uma coisa eu lhes garanto: jamais chegaram em tempo de encontrar essa criança na manjedoura. Vamos continuar a leitura. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino, porque na cabeça desse homem, a família morava em Belém. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Armadilha, não é? Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ela era uma orientação clara do caminho por onde teriam de seguir, da jornada que teriam de fazer e o lugar onde deveriam parar. Ao entrarem na casa, ao entrarem aonde? Na casa, então não foi na manjedoura, não foi na estalagem. Ao entrarem na casa, entraram na casa da família. A estrela parou sobre a casa da família e a família morava em Nazaré. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe,
e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Vamos falar com Deus. Muito obrigado, amado, pela tua palavra, pela beleza da tua palavra, pela glória da tua palavra e pelo que ela, mais uma vez, manifesta diante da nossa fé e dos nossos corações. A memória, o memorial da encarnação do teu Filho, da manifestação, da humanização, da divindade do céu, das realidades eternas, no nosso quintal, no nosso sítio, no nosso medíocre espaço da terra tenebrosa. Mas veio como luz que resplandece no meio das trevas. Senhor, seja dezembro, seja abril, seja março, seja quando for que se pretenda comemorar o nascimento de teu filho, o que importa é que de fato te celebremos, te adoremos, rendamos a ti gratidão, à semelhança desses homens, nos inclinemos irresistivelmente prostrados diante da realidade histórica irremovível de que Jesus nasceu, de que Jesus veio, de que Jesus encarnou e derrotou o inferno. Nada poderia ser pior para Satanás e suas hostes do que o Filho de Deus se tornar homem, o Filho de Deus nascer no meio do mundo que ele estava se apossando por usurpação, o Filho de Deus nascer no meio das trevas para brilhar como luz e espaventar as trevas. Nada poderia ser pior para os anjos decaídos, mas aconteceu, glória ao teu nome, Cristo Jesus nasceu e te celebramos por isso. Hoje nós queremos, à luz desta palavra, aprender qual é o compromisso nosso e a tua expectativa a respeito desse nosso compromisso como adoradores do Filho, adoradores do Messias, adoradores do reino que desceu à terra, adoradores do Deus que tomou forma humana, que encarnou, que se aparentou conosco, aleluia. Oh meu Deus, enche-nos desse mesmo Espírito que envolveu todo aquele povo, tanto os pastores nas campinas de Belém, quanto todos os personagens que foram envolvidos previamente, anteriormente, durante aquele período e logo posteriormente, inclusive estes homens que de tão longe vieram. E fala conosco, te rogamos, de maneira que esta palavra nos comprometa diante de ti e que seja ela a inspiração para de fato termos um tempo de celebração diante do Senhor pela encarnação do teu Filho, a nossa grande, gloriosa redenção, aleluia, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela beleza da sua palavra. Como é importante ler a palavra de Deus nas suas entranhas, meus irmãos. Há tantas tentativas de justificar muitas coisas aí a respeito desse texto enigmático. Ele só existe em Mateus. E por que ele é enigmático? Porque a palavra que você tem aí nas suas traduções, alguns magos vieram do Oriente e chegaram a Jerusalém. A palavra grega é magos mesmo, e mago significa mágico, mago significa observador das estrelas, sábio que observa as estrelas. Naquele tempo, o sábio observador das estrelas merecia ao mesmo tempo o título hoje moderno de astrônomo. Estudiosos ou estudiosos das estrelas estudavam as constelações celestiais, constelações estelares. Mas valia também o título para nós totalmente fora de aprovação e permissão divina, de astrólogos. Não eram só astrônomos, eram astrólogos. Por quê? Porque lá em Babilônia, onde havia, ela era a capital da astrologia, onde havia a maior sede e escola de sábios e observadores de estrelas, os reis dependiam deles para fazerem suas guerras e etc. Isso era usado de forma fetichista, de forma misteriosa. E aí, há alguns que ficam tentando dizer, não, eles não eram astrólogos. E pior do que esses que dizem, eles não eram astrólogos, que a Bíblia está dizendo que eram magos, de fato. Há aqueles que então, ao verem esse fato de que Deus se revelou a alguns astrólogos, e certamente vários, acham que a validação bíblica, divina, para essa experiência esotérica. Não. A Bíblia é claramente
opositora da astrologia. A Bíblia nos proíbe de consultar os astros, nos proíbe de consultar as estrelas, de tentar entrar por dentro desses mistérios e ver neles magia, sinalizações e coisa parecida. Então o que temos aqui, alguém perguntaria com todo direito, ora, se Deus não aprova a astrologia, por que se revela a estes homens? Será que eu era crente quando Jesus se revelou a mim? Eu posso lhe garantir uma coisa. Eu tinha 16 anos de idade, mas era filho de uma casa umbandista, e até o momento em que pisei dentro de uma igreja e a palavra de Deus alcançou meu coração, eu era um umbandista. Eu criei em reencarnação, eu fazia todas aquelas leituras, e eu tinha passado a minha vida praticando todos aqueles rituais. Ele não esperou que eu virasse crente para se revelar a mim, virar evangélico para me tornar cristão. Hoje eu oro muito para que evangélicos se tornem cristãos. Deus pega o homem onde ele está e no que ele é, como ele está, e se revela a ele ali. Senão ele vai para o inferno. Deus tem que achá-lo lá, no seu antro, no seu abismo de trevas, de ignorância. Longe, longe, longe. Ele é o Deus que desce aos abismos, ele desceu ao pior de todos, desceu à terra, na forma do seu filho, na encarnação do filho, que é gerado no ventre de Maria. Ele vai falar com esses homens, usando da linguagem que eles podem entender, usando da linguagem pelo qual eles podem percebê-los, e o belo de tudo é saber que esses homens que observavam estrelas, tentando descobrir aí algum sinal mágico e maravilhoso de mudança de toda a história, eles veem uma estrela, e nela conseguem ler uma mensagem de Deus, porque se convencem, há algo de incomum nisso aqui, e entendem, essa estrela nos comunica que nasceu o rei dos judeus. E por que eles chegaram a essa conclusão? Um anjo chegou lá, abriu a Bíblia para eles, o Velho Testamento, abriu Isaías 53 e disse, um anjo chegou lá e falou, olha, essa estrela significa que nasceu em Jerusalém o rei dos judeus. Não, meus queridos. Estamos falando de uma época em que todo o povo no entorno de Israel, de Jerusalém, dos filhos de Abraão, estavam sob a influência há mais de 200 anos, e mais precisamente de 200 anos até aquele momento, sob uma forte influência da cultura, da religião e do discurso dos judeus. Os judeus tinham seus sábios, eram os saduceus, eram os escribas. E a literatura judaica tinha sido traduzida para o grego há 200 anos, por ordem de Alexandre Magno, que construiu a cidade de Alexandria, onde foi feita uma das 8ª maravilhas do mundo, a maior biblioteca da antiguidade. E lá foram reunidos todos os escritos dos judeus, da história dos judeus, tanto os livros do Velho Testamento, quanto todos os outros escritos que estivessem em hebraico, foram todos passados para o grego e ficaram lá, em Alexandria. E estes homens cogitavam de estudar, de pesquisar, de saber, de se informar. E eles estavam sob a influência dessa sabedoria judaica, sabedoria hebreia, que permeava o entorno. E era sabido do mundo inteiro daquela época que eles estavam na expectativa do momento da chegada do Messias. Os observadores das profecias de Daniel sabiam que as etapas dos reinos mundiais estavam sendo todas cumpridas. E com toda certeza eles estavam vivendo os momentos do pé da estátua que foi mostrada a Nabucodonosor em sonho, um ímpio, o pior de todos. Mas Deus se revelou a ele, como se revelou a Faraó lá no Egito. E através de toda aquela manifestação, por fim, libertou, criou a exaltação de José para salvar o seu povo e protegê-lo dentro do Egito. E por aí vai. Aquela gente estava na expectativa do nascimento de um rei que os judeus diriam que viria para ser Messias. Quem não queria saber disso e nem ouvir falar, os romanos. Tanto que Herodes ficou apavorado com a ideia de, se nasceu esse tal Messias, eu vou perder meu trono? Até Roma vai para o espaço? Se for verdade aquela profecia lá de Daniel, em cima da interpretação de Nabucodonosor, tudo vai se desfazer. Como se desfez? A profecia era verdadeira e se cumpriu. Então, quando eles partem para Jerusalém, levam apenas o equívoco da lógica.
Se quem vai nascer é um grande rei, ele vai nascer na casa real. Então ele vai nascer no palácio do rei, é lá que temos de ir. Só que é evidente, quando chegam em Jerusalém, não nasceu menino nenhum surpreendente ali. Ninguém tomou conhecimento. Quando chegam no palácio de Herodes, muito menos. Mas Herodes, porque ficou apavorado, vai consultar os escribas, os estudiosos das escrituras, para saber onde é que ele teria de nascer. Era aqui mesmo, em Jerusalém? Não, ele tem de nascer, segundo o profeta, em Belém da Judéia, segundo Miqueias. E aí vocês percebem a história. Ele informa aqueles magos que a cidade onde o menino teria de nascer era em Belém, mas se vocês foram guiados por uma estrela até aqui, e ele era supersticioso, se vocês foram guiados por uma estrela até aqui, quando foi que essa estrela apareceu? Vocês têm que ir até Belém, procurem lá. Quando vocês acharem, voltem e me contem, eu também quero ir adorá-lo, porque eles chegam e mantêm o seu discurso, nós viemos para adorar. E aqui nós já temos uma beleza extraordinária, oh, que coisa linda. Vimos uma mensagem que nos revela que nasceu em algum lugar o rei dos judeus, que na cultura desses judeus significa o Messias, esperado há milênios. Então nós vamos adorá-lo, porque embora sendo filho de uma casa régia, ele é divino. Ele vem divino. E ele tem de ser adorado. Ninguém adora rei. É verdade que Roma fazia dos homens deuses, dos seus reis fazia deuses. César Augusto estabeleceu esse nome quando ele se auto-intitulou Deus. Até 1945, os japoneses também tinham na pessoa do seu imperador um deus. Foram os Estados Unidos que proibiram isso lá, depois de terem vencido a guerra. Então nada nos admirar aqui. Só que o evangelho fez coisa completamente diferente, transformou um deus em homem. Inverteu o processo para que os homens pudessem ser divinizados de fato. Amém? Como filhos de Deus. Pois bem, meus queridos, o que aconteceu é que eles entendiam o seguinte: se ele é divino, o divino tem que ser adorado. Nós vamos adorá-lo, vamos lá para adorá-lo. E o enganador, que é Herodes, diz: me dê o endereço depois, porque eu também quero ir e quero adorar. Bem, vocês já sabem tudo aí o que teria de acontecer. Mas um outro ponto nessa leitura, que eu estou chamando de leitura mais profunda, que a gente quer fazer desse texto, especialmente para que a gente pare de ler nos presépios, né, que são montados por aí, que por mais belos e artísticos que sejam, não são expressão da verdade bíblica em hipótese alguma. A verdade é que aqueles homens, de fato, receberam revelação divina. E o que eu acho muito belo é que Deus emblemou a revelação que deu a eles. Porque quando você vai para Apocalipse, você ouve dizer que Jesus recebe como um dos seus títulos a resplandecente estrela da manhã. Não é lindo isso? A resplandecente estrela da manhã. Duas coisas surgem aqui para mim imediatamente que mexem comigo. Da grandeza da revelação de Deus, do cuidado, da delicadeza e sabedoria de Deus em se manifestar aos homens. A primeira é essa que eu já disse: ele vai se manifestar àquele a quem ele quer se revelar, no contexto em que ele está, através da linguagem, do idioma que ele pode entender. Os astrólogos entenderiam através de estrelas. Deus usa estrela para poder se comunicar com eles. Mas a outra coisa que não é menos significativa é o fato de que ele valida a própria revelação que fez. E ao se manifestar a eles daquela forma como se manifesta a nós, ele vai se manifestar onde estamos. O que muda, e são estes homens que nos ensinam, é que uma vez que Deus nos encontra onde nós estamos, nós saímos de onde estamos para ir onde Deus está. Não ficamos mais onde fomos achados. Amém? Quero que você pense isso aí um pouquinho. O nome disso é desinstalação. E a adoração começa por aí, o culto começa por aí. Ele desinstala o que somos, o que temos e onde estamos. Glória a Deus. Mas uma outra coisa que eu acho muito importante a gente considerar é o fato de que Deus não se limitou a falar com eles na linguagem de uma estrela, na simbologia ou nos recursos da linguagem que eles podiam entender. Deus os emancipou, Deus os levantou nessa revelação.
Porque quando você continua a leitura, você vai ver que depois deles terem achado onde o menino estava e entrado lá na casa, o Senhor torna a se revelar a eles, e desta vez não foi através de uma estrela. Chama a sua atenção, sim, para o fato de que quando eles saem do palácio de Herodes, eles vão andando a ermo na direção de Belém. Deram a eles o endereço, fica para o lado sul. Então eles vão descendo. Mas, caminhada incerta. A estrela aparece de novo. E eles se alegram. Porque o que eles entendem? A resplandecente estrela da manhã está aí. E ela vai nos levar para o lugar certo. Vou deixar você pensar isso também. Por que ele recebe esse título de resplandecente estrela da manhã? De que nos serve a resplandecente estrela da manhã? Especialmente para quem se guiava por estrelas. Serve de guia, de orientação. E quando guia, como é que ele guia? Ele guia para o lugar onde ele está. Aleluia! Ele guia para o lugar onde ele está. Ele guia para o lugar certo. Quando nos deixamos guiar pela resplandecente estrela da manhã, que é o Filho de Deus, nós vamos acertar o lugar. Nós vamos para o lugar certo, onde ele quer que estejamos, onde ele quer que o achemos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! E aí eles vão seguindo a estrela e ela para sobre uma casa. Isso aqui desperta muitas coisas. Porque quando eles entram na casa, só encontram a mãe com a criança. É evidente que não estavam mais na estalagem, é claro, o tempo já tinha se passado e certamente estavam onde? Na cidade onde ele viveu e foi conhecido como carpinteiro. Nazaré, lembram? Natanael, 30 anos depois. Ouve falar dele. E aí quando ouve dizer que ele vem de Nazaré, pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era o favelão da Palestina, onde tudo que havia de ruim morava lá. Os mais pobres também, os párias da sociedade. Foi lá que o Filho de Deus cresceu. Ele cresceu entre os párias, entre os mais miseráveis. E eu admiro esses homens, porque sendo opulentos, ricos, afinal de contas, entre os seus tesouros eles levavam ouro. Só reis recebiam ouro, só reis manipulavam com ouro. E esses homens não têm dificuldade alguma de reconhecer numa criança, nascida de forma humílima, num dos piores lugares da região, que devia ser um choque cultural, um choque geográfico, um choque geopolítico para as suas mentes aprimoradas, acostumados a viver no lugar que durante centenas de anos ocupou os píncaros das civilizações, Babilônia. Foi de lá que eles vieram, do centro da riqueza e da opulência, e entraram naquela casa pobre, naquele lugar humílimo, para ver uma criança certamente sem roupas reais, no colo de uma mãe, e o pai certamente ali não estava, senão o texto teria registrado, e se encurvam e o adoram, não tem dificuldade de reconhecer nele o verdadeiro Deus. Isso me fala tanta coisa. Isso me fala especialmente o fato de que quando nós encontramos o Filho de Deus, nós esquecemos ambiente, nós esquecemos circunstâncias, nós não damos atenção a nada que está no nosso entorno, a não ser nele. Não importa que a circunstância, o ambiente seja favela, hospital, leito hospitalar, o lugar da minha enfermidade e dos meus gemidos, a minha pobreza e das minhas dívidas, o lugar onde eu estou sendo esquecido, traído, abandonado, negado, não importa, o lugar da minha dor, não importa. Importa que é o lugar onde ele está. Como cantava Luiz de Carvalho, onde Cristo está é céu para mim. Queridos irmãos, isso aqui nos ensina tanto, né? Deus se revela a eles em sonho para dizer, não vão lá pelo caminho por onde vocês vieram. Quando você entra no versículo 13, o texto diz para nós que Deus se revelou em sonho para José, para dizer a mesma coisa, pega essa criança com sua mãe e vai para o Egito, fica lá até que eu fale com você. Naquela noite, Deus deu um sonho a José e um anjo falou com José. Agora o texto está nos dizendo no versículo anterior que foi em sonho, não mais com estrela, que Deus se revelou aos magos, Deus os levantou.
e disse: agora vocês já me conhecem, viram meu filho, eu posso usar de outros processos de revelação, os meus processos, pelos quais eu quero que vocês me ouçam. Agora não é mais o ambiente e a linguagem que você entende, agora é a minha linguagem que você já pode passar a entender. E eu não tenho dificuldade alguma em entender que tanto quanto foi um anjo que apareceu num sonho a José e fala com ele, o sonho que eles tiveram, mesmo porque, não é? O texto põe no plural, como se todos tivessem sonhado na mesma noite, o mesmo sonho. Um anjo falou com eles. E com isso, mãe, pai, filho e os visitantes foram poupados da tirania de Herodes. Mas aí temos tanta coisa bonita, não é? Percebe? Uma vez tendo sabido de uma verdade profética, um rei nasceu, e esse rei é divino, nós vamos partir em busca de conhecê-lo. O que temos feito com o evangelho hoje que pregamos, meus queridos, é levamos o evangelho à pessoa e dizemos à pessoa: fica aí assim como você está, que o evangelho vai entrar aí dentro, vai desembrulhar tudo, vai ficar com você aí. Nós encontramos a Bíblia mostrando coisa totalmente diferente. O Evangelho nos encontra onde estamos e nos chama para fora de onde estamos. Isso fala de desinstalação. Pense nesses homens, por conta de uma revelação desta natureza, fazer o deslocamento que fizeram, no tamanho do deslocamento, semanas e semanas, atravessando colinas, vales, areais, até chegar ao lugar em que queriam conhecer. Quantas dificuldades venceram? Quantos entraves tiveram? E ao chegar, são barrados pelo falso rei Herodes. A outra coisa que eles fazem é adorar. Ninguém, eu já disse, adora um rei, a não ser que o saiba divino. Eles o adoram. Então é muito belo que eles se desinstalam para fazer a adoração. É uma longa jornada. Se desinstalam. Certa vez, Catarina Butz, que fundou o Exército da Salvação em Paris, nas zonas de baixo meretrício de Paris, lugar de pobreza, ela foi visitada por uma aristocrata francesa. E essa aristocrata, como qualquer aristocrata, era uma mulher rica, que se apaixonou pela pregação dela. Aliás, ela tinha esse encanto. E se apaixonou pela pregação dela, eu estou falando de fim do século XIX, início do século XX. E aí, chega para ela e diz: você aceita um convite para ir à minha casa e se hospedar lá? Eu quero conversar com você um bom tempo. Aí ela foi. Ela não perdeu oportunidade alguma de falar do seu Cristo, para quem quer que fosse. Aí ela foi. Dormiu lá aquela noite. Pela manhã, a aristocrata, não sei que título ela tinha, não sei se era condessa, chamou a Catarina e disse: vem, eu quero mostrar a você onde eu o adoro. Aí levou, nós a chamamos de a Marichala, na história do Exército de Salvação, a Marichala. Aí levou a Marichala para dentro de sua capela que ela tinha na sua mansão, na sua maison, e levou a Marichala para conhecer o luxo da sua capela, com aqueles quadros espetaculares, aquelas esculturas ornamentais feitas por artistas. Lá estava um Cristo no centro de tudo. Aí ela disse: é aqui que eu o adoro, neste lugar que eu preparei lindo para ele. Aí a Marichala disse: que pena, eu não consigo. Aqui está um lugar onde eu não consigo adorá-lo, porque esse é um lugar onde ele não está. E porque ele não está aqui, eu não posso adorá-lo aqui. Mas lá onde a senhora me encontrou, lá ele está. Lá eu o adoro. Porque lá ele não tem essas formas ricas, belas e culturais. Ele está naqueles rostos anêmicos, pálidos, sofridos, daquelas mulheres da vida que se converteram a ele. É nelas que eu o vejo. E então eu o adoro ali. Você entende? A verdade é que estes homens aí encetaram uma jornada muito longa e se deslocaram. O que a Marichala quis dizer para aquela aristocrata é cômodo você pretender botá-lo aqui para que você o adore. A proposta é outra.
é que você vá onde ele está. E onde ele está é lá onde eu estou salvando em nome dele aquelas vidas em desgraça. Lá é onde ele está. É lá que você de fato tem que ir. Não é trazê-lo para o seu conforto. Entende? Nós invertemos o processo. Quanto mais confortável for o lugar de nossa adoração, quanto mais belo, quanto mais dinheiro a gente investir para criar templários, mais nós nos entendemos positivos, aprovados e adoradores. Que coisa triste isso. A adoração imprime desinstalação. E quando eu falo de desinstalar, eu estou frisando muito aqui movimento geográfico, eu quero que você não reduza isso, por favor. Eu quero que você entenda que desinstalar, muito, muito mais intensamente, vai para além de espaço geográfico. É desinstalar-se de dentro do contexto familiar, de dentro de um contexto social, de dentro de um contexto onde você está incrustado, amarrado, totalmente comprometido, sem poder dar um passo. Porque todos são seus donos, as agendas te dominam, todos ditam seus movimentos. Hoje você tem que estar aqui, semana que vem você vai estar conosco ali. Não é só suas paixões, suas ambições, seus desejos estão determinando onde você deve ir, onde deve ficar e como. Quando você o conhece, você se desinstala para adorá-lo, e para desinstalar você abandona esses espaços todos, e a palavra é abandona. Aqui cabe apostatar, você é apostata do que é profano, para poder entrar num espaço de divinização e adorar o Filho de Deus. É isso. Então eles assumiram que para adorar tinham de dar. Eu gosto de ler Hebreus 11, que nos descreve, define a fé para nós, dizendo que pela fé Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. A fé oferece, a fé dá oferta, a fé abre mão de alguma coisa, a fé nos leva a dar algo, dar algo. Na história da igreja moderna, nós temos aí uma história tão bonita, e que eu creio nela, ela está escrita em livros devocionais, isso já espalhou, já correu o mundo aí há mais de 30 anos, mais de 40 anos, quase 50, e a história é tão bonita de que numa mega igreja, um dos maiores templos evangélicos na Coreia do Sul, houve uma campanha de despertamento espiritual, e o grande líder daquelas milhares de pessoas que se reuniam ali para adorar fez um apelo de oferta para a construção de mais espaços e abençoar a obra missionária. E então era um levantamento de recursos para missões. Eram milhares de pessoas que estavam naquele imenso templo, no formato de estádio. O apelo era muito intenso. E aí o dirigente daquele grande evento, num dado momento disse: venha e traga o que você tem nas mãos para dar, e vamos colocando aqui na frente, e depois os nossos diáconos vão recolher tudo para que a gente distribua isso para o socorro e missões. Traga o que você tiver. Se você não tiver dinheiro, traga um bem que esteja na sua mão, uma joia, um relógio, traga um calçado, volte descalço para casa. O que bater aqui vai ser vendido, vai se reverter para missões. Se você tem pouco dinheiro, traga esse pouco. Se tem muito, dê parte desse muito, mas traga o que você, não saia daqui sem oferecer nada. Hoje é um culto estamos adorando com oferta. Hoje é um culto de adoração com doação. A nossa adoração é doar. E as pessoas foram todas à frente. E acontecia que havia centenas de diáconos com salvas na forma de envelopes grandes de pano, grandes, que ficava assim na altura do peito deles, e as pessoas iam despejando ali dentro, eles iam aviando aquilo junto ao chão. Depois de muita gente ter preenchido aquelas filas, etc., lá vem uma senhora idosa, meio andrajosa, chega lá na frente. Quando chega lá na frente, ela olha para o diácono que estava na direção dela e diz: o senhor pode descer esse saco aí, essa salva, até o chão? Aí disse: mas ela está cheia, o senhor pode esvaziar e botar ela aqui no chão? Ele não entendeu, o pastor consentiu com a cabeça, embora não soubessem o quê. E então ele despejou tudo que estava lá dentro do lado e deixou uma salva no chão vazia. A senhora entrou na salva
e puxou ela até o peito e disse: eu não tenho nada para dar, mas eu sou alguma coisa que pode ser dada para missões. Eu estou me dando para missões. Serve. Quando a gente adora, há uma coceira, uma necessidade intensa de dar algo. Se você tem, você dá. Se você não tem, você se dá. Porque quando eu não tenho, eu sou. Aleluia. É isso. Então eles assumiram ir adorar com ofertas. Não vamos de mãos vazias. Estavam levando os bem dignos de um rei. É claro que havia muita coisa, porque eram tesouros, está no plural, já chamei a atenção dos irmãos para isso. Mas Mateus pontua três eloquentes prendas, por causa dos seus significados. Aliás, essa história toda está plena de significado, começa com a resplandecente estrela da manhã. E termina com os significados também das prendas, para as quais Mateus voltou o foco da revelação que o Espírito Santo estava lhe passando sobre a história que ele colheu. Primeiro eles dão o que é digno de um rei: ouro. Só reis recebiam presente em ouro. E o ouro, em toda a Bíblia, fala de glória. E aqui está algo que todo crente, rico, pobre, abastado ou miserável, ele pode dar: glória. Ali mesmo estava junto deles alguém infimamente pobre, Maria, a mãe do menino que tinha nascido. E ela deu ouro para Deus no dia em que tomou conhecimento de que ele a escolheu para ser a mãe de seu filho. Porque ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma glorifica Deus, meu Salvador. Quando a alma dá glória, a alma dá ouro para Deus. Ouro. Ouro é a sua adoração sacrificial. Ouro é a sua adoração que toca no coração de Deus. Ouro é a sua adoração que diz para Deus quem Ele é. Porque o ouro pretendia simbolizar isso. E Deus se encarregou de dizer a todos os artífices do Velho Testamento que pavimentassem tudo com ouro que representasse a sua glória. Porque quando você levava ouro para alguém, ou ouro para um rei, você estava dizendo: eu estou te dando algo que é digno de você. Quando você adora, você está engrandecendo a Deus na dignidade que você vê nele, na glória que ele tem para você. E aí você o adora. Isso é dar ouro na sua adoração. Eu não preciso ficar explicando muito, porque o que vem logo em seguida é que há um incenso ali, incensos são dados. É evidente que isso foi bem recebido por Maria. Claro, eu imagino José voltando para casa e chegando lá encontrando ouro dentro da casa. Ouro, quando que ele, até vendendo suas cadeiras e mesmo que fazia, ia receber em ouro, ganhava em dracmas. Mas encontra ouro na casa. Mas o ouro era do menino. Pois bem, o que acontece é que incenso é muito bem recebido na casa. Bem, mas o incenso para um judeu tinha outro sentido. O incenso era de Deus e para Deus. O incenso era aquilo que você punha no incensário para criar a simbologia de um aroma que você oferece ao Senhor. E aqui estamos nós de novo, meus amados. Ah, pastor, eu li em Apocalipse que o incenso são as orações dos santos. Em Apocalipse, o incenso aponta um dos significados. Apocalipse aponta, um dos significados para o incenso, mas não é o único. O incenso é a oração dos santos. Mas o outro significado do incenso que você oferece ao rei é a sua vida. O incenso é o crente. O incenso é a vida do crente. O incenso é o testemunho do crente. Porque o incenso era o bom cheiro que Deus aspirava. E você ouve Paulo dizer em Coríntios que nós somos o bom cheiro de Cristo para com Deus. Que lindo, não é? Que gostoso. Que gostoso que é. Mas as coisas não ficam só na beleza. A mirra também. Eu não sei o que Maria fez com a mirra. A mirra também era até usada na perfumaria. Mas havia um outro uso para a mirra. E a Bíblia nos registra um dia em que a mirra chegou a Jesus. Foi na cruz. A mirra era usada para fazer um narcótico que aliviava o sofrimento do crucificado. A soldadesca mesmo fazia questão de dar a eles a beber da mirra para que eles ficassem embriagados e parassem de gemer porque aquilo os torturava. E ao adormecer, entorpecidos, paravam de respirar e morriam mais depressa. Porque do contrário, além do sofrimento ser terrível, ficavam até
muitos dias na cruz. E quando Jesus gritou, tenho sede, foram lhe oferecer mirra, e ele rejeitou. Eu imagino que, quando ele cresceu e a mãe lhe contou, vieram os homens muito ricos, caravanas, lá do outro Oriente, o Oriente Próximo, e trouxeram entre os presentes todos que você ganhou mirra. E eu guardei a mirra aí, ela já secou, ou eu fiz um unguento para a mirra. Foi o conhecimento que Jesus teve da mirra. Voltou a vê-la do alto da cruz e a rejeitou. Como é que eu dou mirra ao Filho de Deus? Eu estou dizendo para ele, eu quero te entorpecer? Não. A mirra foi dada como resposta para saciar a sede dele. O propósito daqueles homens era entorpecê-lo. Mas ela era a resposta à sua súplica, tenho sede. Aí está a minha vida e a sua, outra vez, na mirra. Eu estou morrendo a sua morte, meu filho. Eu estou morrendo a sua morte, minha filha. Eu estou tomando a mirra que você me oferece. Ai, gente, eu não sei explicar a vocês, mas esse texto hoje está mexendo comigo mais do que ontem. Eu vou parar por aqui. Veja, eles chegaram e o que importava era a criança. Nem a mãe e nem o ambiente. Era a criança. Não eram as circunstâncias contraditórias. A mãe numa casa pobre, isso era uma circunstância contraditória da expectativa. A verdade é que a adoração deles, ela envolveu uma visão do alto. Então ela tem tudo a ver com a nossa conversão para sermos adoradores. Em resumo, o que eu quero dizer a você é que esses magos emblemam para nós o fato de que Deus salva homens e mulheres dos escombros da nossa vida para nos fazer seus adoradores. Eu nasci para te adorar, disse Davi. Querido irmão, minha irmã, meus amados, entendam isso. Você não foi salvo para que tenha um Deus que resolva seus problemas do dia a dia. Isso também está no pacote. Mas não é o propósito. Você foi salvo por um Deus que te transformou em filho para que você o adore. Meu Deus, quando nós somos amados por nossos filhos, e agora na categoria privilegiada, gloriosa de ser avô, quando você é amado pelo seu neto, seus netos, meu Deus, a alma dá voltas, dá saltinho. Minha netinha está aqui, está ali, ó. Vai fazer 4 meses. Ela ouve minha voz, ela olha, me procura, e ri, e pula, e quer vir para o meu colo, 4 meses só. Quando ela faz isso, minha alma salta aqui dentro. Deus te transformou em filho, porque ele teve o seu filho na forma humana por 33 anos neste planeta. E Jesus passou por todas as dores de todos os homens a quem Deus transformou em filho. E foi no lugar do maior sofrimento que esse filho levantou seus braços e seus olhos ao céu e disse, Abba. E o Pai foi adorado nesse Abba. Quando você o adora nos escombros da sua limitação humana, como filho, ô Pai, meu Pai. Oh, eu acho que é uma festa no céu. O Espírito de Deus se alegra. Ele nos conquista com uma visão do alto. Nascemos do alto, a palavra diz. É isso. É uma resposta de busca que implica em deslocar-se, entregar dádivas, o que temos, o que somos. Implica numa busca diligente até achar. Implica em aproximação, em contato e, por fim, em rendição, em prostração. É tudo que eles ensinam para nós. Lembram o que eu falei aqui domingo? Que Paulo se deu conta de que não o conhecia tanto quanto precisava, queria conhecê-lo. Aproveitei e me joguei na mesma história para dizer, meus irmãos, há 53 anos eu sigo, ainda não o conheço como desejo, como ele pode ser conhecido. Pois bem, eu estou dizendo que há uma busca diligente, o adorador faz uma busca diligente. Eu continuo a minha busca. Claro que eu o achei, ele habita aqui, faz minha festa.
Mas Jesus é sempre achado na igreja. Basta você ver Apocalipse 1. Quando João olha para ver quem falava com ele, ele vê que ele está no meio dos candelabros, no meio da igreja, que os candelabros representam. Eu continuo buscando na igreja. Eu busco na vida de cada crente, de cada irmão que eu encontro, com quem tenho a oportunidade de bater um papo, de ouvir uma música, de conversar, de cantar, de orar, de ler a Bíblia, de jogar conversa fora. A minha amizade é exclusivamente com cristãos. Não tenho nada contra ter amizade com outros. A vida inteira eu tive amizade com muita gente, meus colegas, meus profissionais. Mas eu sei que eu só encontro meu Cristo na igreja. E a minha busca diligente é achá-lo em cada irmão. Quando eu consigo vê-lo num olhar, no toque, numa palavra, eu sinto vontade de me prostrar. O adorador faz isso. E agora eu preciso guardar isso aqui comigo, porque hoje está mexendo muito com o meu coração. Mas eu queria compartilhar com você. Não voltaremos a ministrar, a não ser quinta-feira, parte 13 de Hebreus. E aí não falaremos sobre Natal, a não ser hoje. Não falaremos de Ano Novo. Só voltaremos a falar depois de 5 de janeiro. Né? Então, o nosso último contato deste ano é quinta-feira que vem, 8 da noite. E por isso eu não posso perder a oportunidade de, nesse momento, dizer a você que Deus te dê no seu coração esse espírito de adoração natalina. Que Ele te dê o verdadeiro Natal de adoração. Que você seja o adorador natalino, o adorador do nascimento, o adorador da encarnação, a adoradora apaixonada. Jesus nasceu. Feliz Natal para você. Feliz Natal para sua família. Cheio da presença bendita do nosso Emmanuel. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. O Senhor te abençoe com toda a sua família e te dê uma noite hoje plena da sua presença. Obrigado por sua companhia ao longo de todo este ano. Você é meu estímulo participando aí, meu estímulo nos contatos que faz, nas comunicações que faz. Grato a você que apoia esse ministério com oração, apoie esse ministério contribuindo para que eu possa continuar ministrando, esteja liberado para te servir ao Senhor. Obrigado por sua atenção, obrigado por sua busca, obrigado pelo seu desejo de ouvir e de participar. Deus é testemunha da minha profunda gratidão e do entusiasmo que você gera do lado de cá. Muito obrigado. O Senhor te abençoe com todo o meu carinho, em nome do Senhor Jesus.